estão vindo. As bênçãos estão correndo atrás. Sabe, irmão? E é isso que está acontecendo lá na América. O pessoal está lá por causa dele, irmãos. Se você olhar lá, não tem, irmãos, um negócio grande, um enfeite, não, é só ele. O povo, a terra está clamando pelo Senhor. Nada mais vai nos satisfazer, só a presença dele. Isso é um despertar para nós, irmãos. Chegou o nosso momento, igreja. Chegou a nossa hora. Aleluia. Glória a Deus. Está passando o carnaval aí, as atividades vão voltar ao normal. E eu quero te encorajar. Essa é o nosso momento. Esse é o ano que nós vamos viver um avivamento. Eu creio em nome de Jesus, irmãos. Independente de crise, independente de qualquer coisa, nós estamos no Senhor, no céu. O céu não está em crise, irmãos. O céu não está em crise, o céu está no controle de tudo. Você pode dizer um amém por isso? Você está aqui, amém? Isso, glória a Deus. E eu estava orando ao Senhor em casa e eu trouxe uma palavra profética, amém? Eu vou só contar uma história conhecida, vou narrar essa história. E durante a história, eu preciso que você preste muita atenção aos detalhes, porque nos detalhes o Senhor vai falar com você, amém? E eu preciso que você receba tudo que o Senhor ministrou ao meu coração e vai continuar ministrando aos nossos corações, amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor, no livro de Lucas, capítulo 1. Glória a Deus. Nós não vamos ler agora, mas deixa aberto aí Lucas, capítulo 1. Você que gosta de acompanhar aí, você que gosta de anotar, você que gosta, deixa a sua Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 1. A história que eu vou narrar aqui é uma história de um casal. Um casal que, pouco mais de 2.000 anos atrás, se conheceram. E dentro daquela cultura, meu amigo, que é diferente da nossa, de hoje, o contexto, eles se conheceram, se casaram. E todo casal que depois que se conhece, noiva, casa, naquela época, diferente da nossa época, todo o próximo passo depois de um casamento é ter ou gerar um filho. Né? Naquela época, isso era normal, era o próximo passo. Hoje em dia, não é que saiu da normalidade, mas a gente dá prioridade para a gente estabilizar, e isso é maravilhoso, para a gente se planejar melhor, para a gente ter uma estrutura melhor para receber essas heranças que o Senhor nos dá. Mas naquela época casou, irmão, o próximo passo já era ter uma herança, já era ter um filho, já era ter... E esse casal, irmãos, eles se casaram e foram para a lua de mel, foram viver a vida deles. Só que passaram-se alguns meses e perceberam que a mulher não engravidava. E aí eles ligaram um alerta e nada estava acontecendo, talvez passou um ano, já estou conjecturando, imaginando aqui, passaram-se um ano, talvez 2 anos, e eles começaram a entrar em outro ambiente, em um ambiente sobrenatural, que é orar. Se não está acontecendo, vamos orar e pedir ao Senhor, vamos começar a clamar, e eles oram, e eles clamam, e nada, talvez, não tem escrito no texto, mas eu imagino que talvez eles possam ter procurado médicos. Só que a medicina na época também não era tão avançada. E chegaram à conclusão, Raquel, que, não sei se quanto tempo depois, se 1 ano, 2 anos, 3 anos, que a mulher ela era estéril. E isso para um casal, né, irmãos, principalmente naquela época, era muito dolorido. Você imagina a frustração desse casal. Você imagina a frustração de um pai, dizer, poxa, eu não vou ter o meu filho, não vou ter uma herança, não vou ter alguém para ensinar, não vou ter a alegria da casa. E passa por essa frustração, e os anos vão se passando, ainda tem aquele pouquinho de fé, sabe? Mas os anos vão se passando, a idade vai chegando, e aí a fé vai diminuindo, porque além do fato de não estar acontecendo, a idade chegando também, aí só piora, irmãos. De repente eles ficam de idade, Dani, e já idosos eles
já esquecem disso. Já não tem mais tentativa, esperança, já se conformaram. A mulher, acho que ela era dona de casa mesmo, cuidava da casa. O marido, ele era sacerdote. E já de idade, eles se tornaram um casal querido, sabe? Aquele casalzinho de senhor que todo mundo ama, que todo mundo gosta, chamava de vovô, sabe? E já de idade, ele fazia parte de um grupo de sacerdote e dentro da cultura sacerdotal, dos costumes sacerdotais, eles lançavam sorte para saber quem ia oferecer o incenso. Era o dia do culto de oferecer incenso. Nesse dia a sorte caiu sobre ele, e era ele que ia entrar no templo para oferecer o incenso. Existia toda uma liturgia, ele tinha que se arrumar, colocar a roupa sacerdotal, pegar o incenso e a cinta, e o povo ficava do lado de fora esperando a hora do incenso. E ele está lá num dia comum de trabalho, e ele vai oferecer um incenso, está feliz por isso, de exercer a sua função sacerdotal. Só que esse dia, de repente, de um dia normal, irmãos, esse dia é interrompido. É interrompido porque esse dia não vai mais ser um dia normal. Wagner, ele entra no templo, ele está de frente para o altar do incenso, e de repente, do lado do altar do incenso, um anjo aparece ao lado do altar do incenso. Não sei se dá uma luz. Um anjo, Renato, aparece do lado do altar do incenso. A primeira reação dele, Magra, é tomar um susto. Eu não sei, eu acho que eu ia sair correndo. Nunca tinha visto um... irmão, eu fico curioso para ver, mas ao mesmo tempo, será que se eu ver à noite assim, será que... Os discípulos ficaram com medo de Jesus andando sobre as águas, irmão. Um anjo do nada aparece do lado do altar do incenso. Ele está com medo, Dani, ele está assustado. E de repente um anjo fala com ele. E as primeiras palavras do anjo é: não temas. Diga comigo, não temas. E o anjo chama ele pelo nome, tem uma vírgula, e o anjo diz: não temas, Zacarias. E o anjo diz algo para ele, o anjo diz assim, ó: não temas, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Não temas, porque a sua oração foi ouvida. Só que se você reparar, isso é entre os versículos 16 a 20 que isso acontece. Nos versículos anteriores, irmãos, não tem uma oração de Zacarias específica. Então, de que oração que o anjo está falando? Eu estou sendo muito detalhista, porque você precisa pegar esses detalhes, porque o Senhor vai falar com você, amém? Não tem ali, irmão, uma oração de Zacarias, pastorzão, específica, Isadora. Não tem ali escrito ali. Então, de que oração que esse anjo está falando? Não temas, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Se não tem, de que oração? A gente vai entender se a gente continuar lendo. Aí o anjo vai dizer: a sua esposa vai dar à luz a um filho, e o nome dele será João. Aleluia. E o anjo fala dele: ele será grande à vista do Senhor, e ele será poderoso em obras, e ele será separado, sobre a sua cabeça não vai passar navalha, ele será separado, não vai beber vinho, ele é separado. Só que quando o anjo termina de falar, então o anjo está falando de uma oração para gerar, amém? Não temos, porque a sua oração foi, a sua esposa vai. Então, para interpretar o texto é muito fácil. Ele está falando de uma oração que Zacarias fez, talvez com sua esposa, para conseguirem gerar um. Mas a resposta, olha para cá, a resposta de Zacarias revela, irmãos, minha irmã, que nem ele se lembrava dessa oração. Porque ele responde: como que isso vai acontecer? A minha esposa é estéril,
E nós já somos avançados em idade. Irmão, nem ele acredita mais nisso. Eu acredito, e aqui, irmãos, já é talvez uma inspiração, talvez, que, Dani, o anjo está falando de, sabe daquele, depois do casamento que nós narramos aqui? Depois que eles tentaram, não conseguiram, qual é o próximo passo? Nós tentamos na ótica natural, não deu certo, o crente faz como? Vamos orar, ótica sobrenatural. E também não foi. Então eles pararam de orar, até porque a idade chegou. Então, além da esterilidade, a idade também chegou. Então isso se tornou improvável, se tornou impossível, ficou mais impossível ainda. Então quando o anjo está falando, ele diz, como que isso vai acontecer? E isso só mostra que é uma oração antiga. E a palavra do anjo é, não temas, porque a sua oração foi ouvida. E isso aqui é maravilhoso, eu preciso que você receba essa palavra. Não temas, porque a sua oração foi ouvida. Talvez você nem se lembra mais, Zacarias, mas a tua oração foi ouvida. Talvez nem você acredita mais, mas a tua oração foi ouvida. Talvez ficou mais difícil agora, mas a tua oração foi ouvida. Talvez para você o tempo passou, mas o Senhor está dizendo, a sua oração foi ouvida. Talvez na hora você pensou, o Senhor até ouviu, mas a resposta foi não. E talvez o Senhor está falando com você, não foi um não, foi um espera, porque no meu tempo chegará. Aleluia. Sabe o que é mais louco aqui, irmãos? É que era mais fácil para o Senhor fazer quando estava mais moça, mas eles estão avançados em idade. O Senhor não faz no nosso tempo. Eu preciso que você me ajude. Preciso que você pegue na mão dessa pessoa linda que Deus colocou do seu lado aí. Isso. Aí, pega aí, Isadora, na mão dela aí. Isso. Diga para ele assim, o seu tempo. Desse jeito ele vai dormir, você tem que falar com autoridade. Diga, o seu tempo não é o tempo de Deus. Diga, vou te dar um conselho. Esquece o seu tempo e confia naquele que é dono do tempo. Confia naquele que é o dono do tempo. Ele sabe a hora certa, ele sabe o dia certo. Se ele não fez agora é porque ele sabe que o que é melhor para você não é agora. Ele sabe o tempo certo. Ele sabe, irmão, a hora certa. Irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso. E talvez você já até esqueceu dessa oração. Talvez você já esqueceu desse propósito. Talvez você já esqueceu dessa promessa. E eu vim aqui dizer algo para você. Está de pé. Mas você precisa confiar no tempo do Senhor. Confia no tempo dele. Irmãos, a Bíblia é repleta de histórias sobre isso. Pessoas, Isadora, que receberam a promessa hoje. E Davi, irmão, foi ungido, segundo historiadores, entre 12 a 18 anos. Alguns dizem 15, outros dizem 12, outros 16. Mas enfim, é entre essa idade. Ele foi ungido pelo profeta Samuel, irmãos. Só que ele só foi assumir com 30 anos. Irmão, foi no mínimo 10 anos de espera.
que era isso? Era o Senhor preparando. Você tem a promessa, você tem a palavra, eu ouvi a sua oração, mas enquanto isso eu te preparo para você viver isso. Talvez para Davi o melhor era sair dali e já ir direto para o trono, mas você imagina um menino inexperiente no trono, então o Senhor prepara ele primeiro. José sonhou, ainda jovem, 17 anos, 18, José sonha. O sonho dele vai se concretizar lá no Egito. Com 30 anos, o Senhor fez ele passar por todo o processo que ele passou. O Senhor fez ele passar por tudo. O Senhor fez ele passar por humilhação. Venderam ele, ele ficou escravo, ele foi preso. Teve de tudo na vida de José, irmãos. E o Senhor estava dizendo, vai chegar o tempo, vai chegar a hora. Nós precisamos aprender a esperar. Sabe por quê, irmãos? Agora é uma chave poderosa que eu preciso te falar. Porque se nós não sabermos esperar o tempo, nós vamos tirar conclusões antes da hora. E aí você já vai entender por que eu estou falando isso. O anjo diz, não temas porque a sua oração foi... A sua esposa dará luz. A um menino, o nome dele será João, e o anjo fala coisas maravilhosas, e ele será grande, ele será o precursor, aquele que vai preparar o caminho para o Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque talvez eles oraram, Carlão, pedindo um filho, o Senhor está entregando um profeta. Receba essa palavra, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. A obra do Senhor, ela é perfeita e agradável. E aí ele duvida, você conhece o texto, você conhece a história aí. Quando ele duvida, o anjo diz para ele, olha, porque meu nome é Miguel, e eu assisto diante de Deus a sua vida, e eu vim trazer um recado do Senhor. Porque você duvidou disso, você vai ficar sem falar até o dia do nascimento da criança. Aí ele sai, Dani, do templo, mudo, sem falar, irmãos. Agora você imagina comigo, todo mundo esperando, está todo mundo maravilhado que ele está demorando lá dentro, Patrick. Está todo mundo maravilhado que acreditavam que ele estava tendo uma visão, falando com o Senhor, tendo alguma coisa com o Senhor. De repente ele sai e não consegue falar, não consegue explicar, não consegue anunciar. E ele está em silêncio. Agora você imagina comigo essa história. Porque ele vai para casa e ele continua sem falar. E aí ele não consegue falar com a sua esposa Isabel. Ele não consegue falar. Talvez ele escreveu, talvez ele... Não sei, mas... Você imagina, irmãos, que... A Isabel, sabendo que ela era estéril, sabendo que eles eram avançados de idade, o marido vem sem falar e de repente ela começa a sentir algo diferente, os meses vão se passando e ela começa a sentir algo diferente, ela começa a perceber que a barriguinha dela está crescendo. Ela começa a perceber, irmãos, e não sei o que se passou na cabeça dela, mas o quanto de pergunta que não veio, né, irmão? Será que eu estou grávida mesmo? Será que isso aqui não é psicológico? Isso não é possível, isso está acontecendo. Será que isso está acontecendo mesmo? Será que... Bom, eu fico imaginando, Raquel, essa cena, porque o que tinha resposta, Dani, não podia falar. E ela está lá vendo aquilo acontecer, a barriga crescer, ela sentindo, sei lá, coisas que mães sentem. Ela sem entender nada, mas ela vivendo aquilo. E os meses foram se passando, a barriga crescendo. E as pessoas começaram talvez a ver, eles se esconderam, é claro, porque eles não queriam ficar mostrando, ninguém ia acreditar, todo mundo ia duvidar. Mas querendo ou não, de uma forma ou outra, alguém conseguia ver. E notícia vai se espalhando, notícia de gravidez então, irmão. Crente gosta de espalhar notícia de gravidez, é uma benção. Não sei o que é isso. Pessoa fica grávida aqui, alguém em outro estado está sabendo hoje ainda. Crente gosta de espalhar essas notícias.
Você não sabe quem está grávida. Minha esposa, meu Deus do céu, gosta muito. E foi se espalhando, talvez, Raquel, essa notícia, e fulano está grávida. Alguém dizia, não é possível. Deve estar doida, deve ser psicológica, ela era estéril. Sabe, irmãos, e é sempre assim. Irmãos, talvez a própria mãe ficava duvidando, Isa, porque ela sabia das condições dela. E, irmãos, tem coisas que o Senhor nos entrega. Tem promessas que o Senhor nos entrega, que elas vão crescendo dentro de nós. Quem tem promessa aqui? Você tem promessa? Essa palavra é para você que tem promessa. Minha irmã, isso vai crescendo dentro de nós. Promessa. Promessa. Vai crescendo, é como um bebê, vai crescendo, vai crescendo. E a gente talvez não acredita, a gente duvida, Quem aqui nunca parou para duvidar da promessa, irmão? Quem aqui não? Levanta a mão, quem aqui não? Nunca duvidei. Irmão, os heróis da fé, Moisés, irmão. Wagner, quando Deus falou, Moisés, é você que vai tirar o povo, você que vai falar, você vai ser meu porta-voz. Sabe o que ele falou? O Senhor é doido. Eu não sei falar, levanta outro. Irmão, quem dirá nós, irmãos? Eu já duvidei muito. Quem aqui nunca duvidou, irmãos? E quem sabe, até ela. Porque, irmãos, o Senhor, olha o que o Senhor fez. Eu preciso que você entenda isso. Além do diagnóstico de ser estéril, eles já eram avançados em idades. Então não era provável isso acontecer. Mas o anjo falou, eles tinham uma promessa. E aquilo vai crescendo dentro de você. A promessa está ali, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Tem gente que duvida, talvez sua família não acredita, mas essa promessa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E de repente, irmãos, barriga grande, ela já conformada, ele já conformado, um menino nasce. E aí o milagre, ele é agora palpável, porque ela consegue tocar, ela consegue enxergar. Ele começa a falar e ele se alegra no Senhor, ele glorifica o Senhor. E nesse meio tempo acontece uma outra história, só para você entender. O anjo vai à casa de Maria e anuncia, antes do João nascer, anuncia que Maria vai gerar um menino Jesus, porque o João nasce primeiro, logo em seguida nasce o Jesus, eles andam juntos, né, são parentes, um abre o caminho, o outro era o caminho. Mas nessa conversa do anjo com Maria, anunciando de Jesus, o anjo fala de Isabel. E quando eu li isso em casa, isso me chamou muita atenção, eu queria que você lesse comigo. Você está com a Bíblia aberta em Lucas capítulo 1. Vamos comigo para o versículo... Isso. Calma aí. 30. Vamos comigo para o versículo 30. Você está comigo aí? Amém? Glória a Deus. Diz assim, ó. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Isso é uma conversa já com Maria sobre Jesus. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de... Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus. Versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo, é o mesmo anjo, tá, irmão, que apareceu para Zacarias. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora o versículo 36, olha comigo aí.
Quem está comigo, diga amém. Olha o que o anjo diz. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Para aquela que era chamada estéril. Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. O anjo fala da prima, para dizer para ela, para o Senhor nada é impossível. Hoje é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Quando eu li isso aqui, irmãos, Daniel, eu fiquei, isso me chamou a atenção, filho. E aí eu fui procurar. Obrigado, meu lindo, Deus te abençoe. Já fico com ciúme de eu chamar de lindão não, né? Fica, depois eu... Dani, quando eu vi aqui esse texto, para aquela que era chamada estéril, algo acendeu no meu coração, Carlão. E aí eu mandei mensagem para o meu professor lá de teologia, ele também é professor de grego, eu falei, cara, me ajuda aqui, como é que é essa palavra aqui no grego? Tenta traduzir para mim, ver se tem um outro sentido aqui. Tentei ler em outras traduções, mas essa palavra chamada aqui, chamada estéril, é exatamente o que dá para entender. Aquela que diziam. Tá como? Lê para nós. É exatamente essa tradução. Para aquela que o povo falava que era estéril. Você consegue entender o que eu estou dizendo aqui, gente? Sabe o que o anjo está dizendo, Renata? Quem disse que ela era estéril? O povo. Porque tirou conclusão, porque não estava gerando. Irmão, naquela época não tinha exame para fazer. Então o que aconteceu? O povo, sei lá, o tempo passou e ela é estéril. Chegaram a essa conclusão. Ela se conformou, Carlão, que ela era estéril. Só que o anjo está dizendo, aquela que diziam ser estéril, ele está dizendo, quem disse que ela era estéril? Sabe o que o anjo está dizendo aqui? Eu preciso que você pegue isso, pelo amor de Deus. Tem gente assumindo uma identidade, Rafa. Porque o povo fala. Porque o povo diz, ela disse que ela era. O próprio Zacarias diz, a minha esposa é estéril. Eles assumiram essa identidade, porque falaram isso com eles. E o anjo está dizendo, e quem disse que ela era estéril? Porque o que vocês chamam de esterilidade, o Senhor está dizendo, eu estou guardando o ventre dela para o melhor que está por vir. Você consegue entender o que eu estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, gente? Tem gente que precisa decidir que voz vai continuar ouvindo. Tem gente que está me ouvindo aqui agora pregar, que tem ouvido muitas vozes, talvez de alguém, talvez de um parente, talvez vozes na sua cabeça, dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir, que sua vida vai continuar do mesmo jeito, que você é isso, que você é aquilo. Talvez palavras que liberaram na sua infância, que você acreditou, irmão, você tomou posse. E isso gerou em você isso. Só que deixa eu te dizer uma palavra profética, eu preciso que você receba isso no nome de Jesus. Você é o que a Bíblia diz que você é. Eu preciso que você receba isso. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é tão somente filho de fulano com ciclano. Antes disso, o Senhor gerou você. Você é filho e filha do Altíssimo. Essa é a sua identidade.
Não são as vozes na sua cabeça que tem que definir você, que tem que controlar você, que tem que limitar você. Tem gente que não correu atrás de sonho, que não corre atrás de sonho, simplesmente porque ouve voz, você não é capaz, você não consegue, nem tenta. Olha quantas pessoas fazem aquele concurso, fazem aquela prova, isso não é para você. Deixa eu te falar uma coisa, você é o que a Bíblia diz que você é para você sim. Quem te define é o Senhor. É o Senhor que te define. Quando você está nele, todas as maldições foram levadas na cruz do Calvário. Irmãos, e quando eu li isso aqui, uma chave virou. Porque tem muita gente que acredita nisso, irmãos. No que dizem, no que falam, nas vozes que vêm na cabeça, no que o diabo acusa você. Irmão, você é o que a Bíblia diz. E o anjo está dizendo, ela era chamada estéril. Mas quem disse que ela era? Até quando você vai deixar as situações, as pessoas, o diabo definir você? Definir sua identidade, definir o que você vai fazer? Deixa eu te falar, você tem um pai que cuida de você. Vou dizer de novo, você tem um pai que cuida de você. E aí você precisa ter ousadia e fé para viver nesse lugar de filho. Para viver nesse lugar de filho. O céu é o seu lugar. Sua identidade é de lá, você é filho. Você precisa entender essa identidade. Queria que você batesse no peito aí agora. Até fazer barulho, até ficar sem ar. Caramba, calma. Diga, eu sou. Não, mas fala com autoridade. Fecha os teus olhos. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu vou chegar aonde o meu Deus disse que eu vou chegar. Diga, nenhuma palavra contrária, nenhuma maldição hereditária tem o poder de me alcançar, porque quem me define é o Senhor, é o meu Pai. Essa é a sua identidade, esse é quem você é. Você nasceu para viver os planos do Senhor. É você dizer, Senhor, eu vou pisar, de Deus diz pisa, coloca o pé e eu vou colocar o chão para você, meu filho. Coloca o pé e eu vou colocar o chão para você. Nós precisamos entender isso, irmão. Nossa identidade como filho. Lembra do filho pródigo? Lembra do irmão dele? Lembra que quando ele volta, o pai faz festa, o irmão está dentro de casa com raiva. Esse meu pai, aí o pai chega e diz que você está triste. Ele diz, olha, eu estou aqui todo dia eu estou aqui, o Senhor não me deu um animal para festejar com os meus irmãos, nunca me deu nada. Vem esse teu filho aí, que fugiu, vendeu, fez tudo o que fez. E ele chega e você dá uma festa para ele. Sabe o que o pai diz, mano? Rapaz, não tem motivo para você estar assim, porque tudo que eu tenho... Uau! Rafa, olha que o pai diz, tudo que eu tenho... Tudo que eu tenho é seu. Sabe o que o pai está dizendo? Você é filho, cara. Tu quer o bezerro? Por que você não pegou, cara? Tu quer água? Abre a geladeira e pega! Você é filho! Até quando você vai se limitar? Mas eu não tenho condições, eu não tenho estrutura. Vai na força do Senhor. Vai debaixo da palavra do Senhor. Tem uma graça de Deus aqui, gente. Porque o Senhor está falando com pessoas aqui. Sua identidade é de filho.
Não deixe esses pensamentos definirem você. Quando vier, repreenda-os e diz: a minha mente é de Cristo. Em nome de Jesus eu te repreendo. Você é dele. Essa é a sua identidade. Você vai viver sim o que você sonhou. Você vai viver sim as promessas. Só depende de você assumir a identidade, meu mano, de filho e correr atrás daquilo que é seu. A sociedade não pode te definir. Não vai te definir. O que te define é a palavra. E a palavra diz que você é filho. Tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo você pode naquele que te fortalece. Você vai chegar aonde você sonhou, porque quem controla, quem está com você é o teu Pai, é o teu Deus. E você está nas mãos dele. Vai viver os teus sonhos, as promessas do Senhor, porque você é capaz sim. Você é capaz sim. Ele colocou um leão aqui dentro. Coloca para fora esse leão aí, porque ele é contigo. Aonde colocar os pés, ele vai pisar contigo. Aonde colocar as mãos, ele vai tocar contigo. Alguém pode se alegrar comigo aqui, gente? Aleluia! Fica de pé comigo aí, cara. Vai conhecer rapidinho. Essa é a sua identidade, Vago. Filho. Filho. Carão, essa é a nossa identidade. Filho. Testifica com o nosso Espírito. Você é filho. Essa é a sua identidade. Somos os teus. Não é o que as pessoas dizem, é o que a Bíblia diz. É o que o Espírito testifica. Você é filho. Você pode se alegrar por isso. Somos os teus filhos. Feche os teus olhos e se alegre por isso. Somos os. Se alegre por isso. Se alegre, se alegre. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Ai, irmão. Se alegrar com isso. Ele te achou. O Pai me adotou. Ele te escolheu. Ele te formou. Teu amor me encontrou. Você é dele. Você é dele. Eu era órfão, hoje sou filho. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa como você chegou aqui. Ele está dizendo: você é meu. Essa é a sua identidade. Eu não sei como você entrou por essa porta, mas o Senhor está te convidando hoje a assumir uma identidade de filho e sair daqui com essa identidade de filho, de filho, de filha. Não sou mais. Diga isso, vamos. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adorou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Essa é a sua identidade. Não sou mais órfão.
Receba o abraço do Pai aí agora. Receba o abraço do Pai aí agora. Eu queria que você se abraçasse aí, vai.